já fizeram a provinha de ciências e eu tenho certeza que vocês arrasaram, porque vocês são extremamente inteligentíssimos. Vamos de matemática. E lembrando que eu já vou deixar aqui hoje o conteúdo da prova de ética para vocês irem estudando, porque semana que vem a gente tem nossa última prova desse ano, a provinha de ética. E a gente vai fazer da página 238 até a página 249. Lembrando que vocês têm educação física hoje também, combinado? E a gente vai falar sobre um assunto que vocês já conhecem, já estão craques, que são as horas, os minutos, os segundos. Olha ali, horas, minutos e segundos. Você conhece a história da Alice no País das Maravilhas? Nessa história, um coelho apressado está sempre consultando o relógio. Na sua opinião, por que o coelho olha tanto para o relógio? O que ele vê no relógio? As horas, para saber que horas tem, se está atrasado, se está na hora certa, não é para isso que a gente usa o relógio? Então, olha só. Nos relógios de ponteiros, quando os ponteiros maiores estiverem no 12, para ler as horas, basta ver o número que posteriormente menor está indicando que horas está nesse relógio. 3 horas. Lembra que no ponteiro menor é as horas e o maior os minutos. Que a gente já fez um desafio esse ano lá na escola sobre as horas. Vocês fizeram um desafio. Lembra que eu dei relógios para vocês e falava: botem 3 horas e 26 minutos. Meio-dia. Lembra que a gente fez lá no pátio, lá na frente do rancho? Então, espero que vocês lembrem. Quem não lembra, vai lá no Clipe Escola procurar, porque tem foto lá no Clipe Escola da gente fazendo esse desafio do relógio. Então, qual é a hora que está marcando ali? Depois vocês vão botar as horas que está marcando ali. Lembrando que sempre quando o maior está no 12, significa o 0. Exemplo ali, no primeiro relógio, 3 horas. Se o ponteiro menor estiver no 8 e o maior no 0, no 12, 8 horas e assim por diante. Depois, ali na página 239, vocês vão ir completando as horas do relógio. Lembrando que ali o relógio conta de 5 em 5. Então, olha só. Começa com 10, ali já tá marcando. Depois o ponteiro maior, ele vai pro 1, que significa 10 e 5. Depois ele vai pro 2, 10 e 10. Depois ele vai pro 3, 10 e 15. E assim por diante, vocês vão completar o relógio. E daí depois, 1 hora tem 60 minutos. Quantos minutos há em meia hora na metade? E 1/4, a metade da metade. Também já trabalhamos isso, então é bem fácil, bem tranquilo. Agora lá na página 240, ali vocês têm, Ana marcou o tempo gasto em cada etapa da produção dessa borboleta. Os relógios indicam o horário que ela começou e terminou cada etapa. Olha ali, que horas que ela começou e que horas que ela terminou. Daí vocês vão ver tudo. Ela começou ali, que horas que ela começou? 3 horas. Depois, que horas que ela terminou a borboleta e assim por diante. Daí depois vocês vão responder: indique quantos minutos Ana gastou em cada etapa. Na primeira etapa, quantos minutos ela gastou? Daí olha ali, quanto que foi do começo até o término? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Depois, na segunda etapa, quanto tempo ela usou. Depois, na terceira etapa, quanto tempo ela usou. Depois, na próxima, olha ali, na quarta etapa, que pouquinho tempo. Só 5 minutos, olha só. Então, tá bem fácil. E depois, no total, ela gastou mais ou menos de 1 hora. Daí vocês vão somar todos os minutinhos que deu ali e vão ver se deu mais de 1 hora ou menos de 1 hora. Certo? Depois, na página 141, Manuela ganhou o DVD do filme Na Época dos Dinossauros. Leiam ali o que ela tá falando e depois pesquise o tempo de duração de 3 dos seus filmes favoritos e complete o quadro. Como é que a gente faz para ver isso? Vai na internet e pesquisa, bota lá o nome do filme, daí lá vai aparecer quanto tempo, os atores, o diretor, vai aparecer tudo. E depois ali embaixo tá mostrando também um relógio digital, como é, que hoje é muito comum a gente ter relógio digital, né? Relógio digital. E aqui a prof também tem um relógio de parede. No celular, o que é? Digital. No notebook, o que é? Digital. Então tem várias maneiras, vários tipos de relógio. Aqui no relógio da prof, deixa a prof tentar mostrar pra vocês. Deixa eu ligar aqui, peraí. Deixa a prof botar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Existe, o digital, tem várias maneiras,
Ó, tem vários tipos, ó, esse não é digital, ó. Ó, esse também não, estão vendo, ó? Esse também não. Então, existe, galera, vários tipos de relógio. Daí, depois lá na página 242, vocês vão ler ali o relógio. Veja maneiras diferentes de ler as horas indicadas em um relógio. Olha ali, como é que tá as horas dos relógios. São 8h30 ou 8 horas e 30 minutos. São 10 horas e 45 minutos ou 15 minutos para as 11. Então, existem várias maneiras de a gente estar falando as horas. Daí, depois, ali embaixo, vocês vão escrever 2 maneiras diferentes de falar as horas daqueles relógios. E escolham uma maneira que estejam aqui em cima, ó. Aqui tem as maneiras, vários tipos. Vocês vão escolher 2 dessas maneiras aqui, ou pode ir intercalando para vocês escreverem as horas dos relógios. Certo? Depois lá na página 243, quanto tempo você acha que demora para piscar um olho, estralar um dedo e dar um espirro? Quanto que vocês acham? Pensem. Depois, a metade de 1 minuto é 30 segundos. O que você acha que dá para fazer em 30 segundos? O que vocês acham para dar para fazer? Falar uma palavra? Piscar? Escovar o dente? Dirigir? Ler um livro? Anotem tudo aquilo que vocês acham. Depois, quanto tempo você leva para soletrar o alfabeto inteiro? Pede para a mãe cronometrar quanto tempo que vocês levam para falar o alfabeto inteiro, certo? Depois, esse relógio está indicando 10 horas, 58 minutos e 50 segundos. Quantos segundos faltam para 10 horas e 59 minutos? Quantos segundos faltam para chegar do 10 até o 60? Depois, ali na 244, vocês têm um calendário, onde lembra que, olha só, Cláudio consultou esse calendário para saber quantos são os domingos do segundo semestre. Lembra semestre, primeiro semestre, 6 primeiros meses, segundo semestre, 6 últimos meses. Fizemos uma atividade dessa no caderno de matemática já. Então, quem está com dúvida, vai no caderno de matemática e pesquisa que vocês fizeram isso, escreveram os semestres do ano. Depois, pesquise no dicionário o significado da palavra semestre e depois os meses do segundo semestre do ano são qual? Quais são os 6 últimos meses do ano? Depois, na 245, no calendário da página anterior, de azul circule os meses de 2 em 2, formando os bimestres. Então, bimestre é de 2 em 2. Depois de vermelho, circule os meses de 3 em 3, formando o trimestre. Com base no que foi feito, complete. O ano tem quantos bimestres e quantos trimestres? E depois pinte de verde os meses com 30 dias e de azul e de amarelo os meses que tem 31 dias. Então, prestem atenção. Depois, quantos dias tem o mês de fevereiro naquele calendário? E depois, os anos bissextos são aqueles em que fevereiro tem 29 dias. Verifique se o ano em que vocês estão é bissexto. Vão lá e ver se fevereiro tem 28 ou 29. Então, depois, na 4, Elisa observa o calendário. Em que dias de maio pode ser a consulta? Tem um médico na primeira quinzena de maio. Primeira quinzena, os 15 primeiros dias. Lembra? Quinzena, já lembra. E daí, depois, ali na página 246, na página 247, temos um vamos recordar. O que a gente usa para medir o comprimento da letra A? O comprimento da cintura, a gente vai usar o que para medir? A massa da mochila e assim por diante. E depois, vocês vão completar a tabela com a quantidade que vai ser paga. 1 quilo, R$6. Então, 500 gramas, que é a metade, vai ser quanto? Depois, 250 gramas, R$1,50. 2 quilos vai ser quanto? E assim por diante, vocês vão ir completando. Depois, na número 3, vocês vão ver o que está pedindo ali e também vão completar o quadro
com a tabela ali que já tem. A tabela já tá pela metade, vocês só vão terminar. E depois da número 4, vocês vão responder. Em uma mercearia, 300 gramas de cebola são vendidas a R$ 1,50. Calcule o preço nessa mercearia de 100 gramas. 100 gramas vão ser quanto? 300 gramas é 1,50, então 100 gramas vai ser quanto? E assim por diante. Depois da número 5, que a unidade de medida é mais adequada para indicar o tempo que você leva para dar um pulo. É o que? Litro, minuto, metro, segundos. Depois, o tempo que você acha que leva escovando os dentes. Minuto, litro, milímetro, metro, segundo e assim por diante. Depois, galerinha, a número 6 e a número 7, vocês têm um joguinho onde vocês vão ler as informações, vão convidar alguém da casa de vocês, da família de vocês para jogar. Esse joguinho não precisa ser feito hoje, pode fazer final de semana, ou quando for um primo, ou quando for alguém aí na casa de vocês. Não tem problema, combinado? Mas as demais atividades vocês têm que fazer hoje, bater uma foto, enviar para a prof, lembrando do bilhete da prova de ética e também da educação física. E a gente vai encerrar por aqui. Eu espero vocês amanhã. Um beijo bem grande no coração de vocês. Amo vocês, estou com saudade e tenham uma ótima quinta-feira.